E até que ponto essa mesma oração pode se tornar um alicerce de vou usar a vida, mas eu queria usar outro termo. Um alicerce, hum, como assim eu tomo água, assim como eu almoço, assim como, sabe? Até que ponto a oração, ela entra nesses perfis que eu comentei, se você quiser ir além, fica à vontade. É interessante, Claudir, a sua colocação em si, e eu refaço a sua pergunta. Até que ponto a oração é algo que dignifica o ser humano, que purifica? Até que ponto a oração, a prece, a peditória, a rogativa, o mantra, o decreto tem um efeito não só na vida externa, mas principalmente na existência sóbria, lúcida da nossa intimidade? E parafraseando o Claudio na sua pergunta, até que ponto isso nos torna dignos da mesma oração e até por onde, por isso, por orar, por prece, por decreto, por súplica, por clamação, ou até meditação, o silêncio, a gente não só busca, mas a gente se reencontra. É uma força externa que intermedia, que avalia o ponto de qualidade na nossa rogativa em oração ou prece? Ou é uma força talvez ainda muito mediocrizada, menosprezada, diminuída, desvalidada, que todos nós seres humanos temos latente por sermos humanos, mas que nós não prestamos atenção e nós vivemos fugindo desta mesma naturalidade de força e de fonte sublime? Eu aprendo com a espiritualidade desde quando houve o primeiro manifesto, com 3 anos e 8 meses, numa Assembleia de Deus, do Caboclo Pena Branca, e eu já fiz essas perguntas, essa que você fez, em forma de outras perguntas, mas sempre envolvendo isso, né? As minhas orações são ouvidas pelos mentores ou obsessores? Os momentos de silêncio que eu faço, quem ouve as minhas preces? As minhas súplicas, aquelas que vêm do fundo da minha alma, não é aquela que é proferida de boca para fora. Incomoda alguém no plano espiritual? Toca o coraçãozinho de alguém no plano espiritual? Chama a atenção de seres no plano espiritual? Ou simplesmente passa despercebida pelo grau de desdém no senso moral que a própria vibração traz mediante a oração que eu profiro, porque assim eu peço ou agradeço, porque assim eu clamo, ou porque assim apenas eu almejo e desejo? Essa é a pergunta que o Claudir me fez. Eu só estou aqui me aprofundando mais, porque ele me deu esse arbítrio de me aprofundar mais na própria pergunta que ele me fez. E a resposta que me vem, Claudir, com toda sinceridade, cara, eu vejo que a melhor prece é aquela que você nem nota que está fazendo. É aquela que, de uma forma despercebida, sem nem interesse, você apenas é. É interessante que os grandes mestres que passaram por essas eras, neste planeta que nós chamamos de lar, planeta Terra, a gente poderia pegar dois assim. Vamos falar de Buda primeiro. Geralmente eu falo de Jesus Cristo, vou falar de Buda. Você pega Buda e você vê que ele escolhe meditar no meio de cocô de vaca, junto com eremitas e junto com yogis. Mas se você estudar o budismo, você vê que não era porque eram eremitas e yogis, é porque eram gente, eram humanos. Eram simples e eram humildes. Porém, se você estudar mais o budismo, você vai ver que, mesmo no meio do cocô de vaca, do cheiro de esterco dos animais, aquela simplicidade, aquela humildade
que ainda é mal compreendida aqui no Ocidente, porque eu estou falando dentro de uma cultura e de um olhar do povo do Oriente, no momento que eles abriam a boca, o que saía delas, dos lábios dos mesmos, não era esterco, era amor. Os pensamentos dos próprios não tinham odor de fezes, pelo contrário, tinham odor de paz, de rosas. Então, Buda ensina que é na simplicidade e na humildade que há a vantagem de você não ser um pedinte, mas você se manter como um provedor de informação, porque você é uma carruagem que transpassa a doação da vida. Você é uma carruagem que transpassa a doação da existência. E se eu sou uma carruagem que transpassa a vida e existência, quem eu sou? Exemplo. Isso, num olhar do povo do Oriente, talvez é compreensível. Para nós aqui do Ocidente, que temos outra cultura, a ideologia do alcance espiritual também é muito religioso, não é tanto filosófico. E eu não estou dizendo que a do Oriente é melhor, a do Ocidente é pior. Não, é apenas uma correlação em metáfora, mas não menos verdadeira. A gente vê que no budismo a grandeza é na singeleza. A soberania é na simplicidade. E a qualidade é na humildade de ser. Então, com prece, com mantra, com oração ou meditação, o que vai fazer a diferença é o qualificar do que eu nutro. Não é os moldes da palavra que eu formo, não é a dicção verbal, erudita, ou pragmática, ou sofisticada que eu profira, que vai atingir os corações nobres e vai afligir os espíritos impuros. Não. É o que vibra no meu eu antes de qualquer palavra, é pelo que eu sou, não pelo que eu faço. É pelo que eu sou, não pelo que eu demonstro. Isso no budismo. Aí a gente recorre ao cristianismo. A gente recorre ao Cristo puro, sem envolver o excesso de religiosismo, mas com o acesso ao Cristo, no seu ensinamento de amar ao próximo, mas no seu ensinamento de amar a si mesmo. E a gente vê que Cristo andou no meio de pessoas que falavam em várias línguas, porque os mestres da lei, pelo menos de 2 a 3, ou no mínimo da máxima 4 idiomas se falava, para ser um sacerdote dos templos. Mas para quem Jesus perguntava e de alguma forma interrogava conselhos? Você não lê uma passagem que Jesus pede um conselho a um desses mestres. E quando ele fala com desses mestres, ele diz: eis que você vai ter que nascer de novo. E este mestre fica assustado e fala: sim, mas como é que eu vou entrar no útero da minha mãe? E aí Jesus responde: como um espírito, com pureza. Como espírito, com singeleza. Como espírito, com humildade. Como espírito, com paz. Seja. Mesmo assim, este mestre dos templos ficou com a pulga atrás da orelha. Mas você vê Jesus ter diálogos longos com Maria Madalena ou Maria de Magdala. Você vê Jesus ter uma conversa com Judas, o traíra, o traidor. Você vê Jesus repreendendo Pedro, o voz de trovão, o temperamental. Você vê Jesus ter um diálogo em várias vezes, primeiro como Espírito Santo, com Saulo, depois como Paulo. E você vê que ele escolhe pessoas lotadas de pecado, porém, pessoas que quando são chamadas pela humildade, quando são convocadas pela simplicidade, elas apenas são por singeleza, por naturalidade. Esta oração de naturalidade é que perdoa os nossos pecados. É este exemplo que chama a atenção dos anjos e que educa os demônios. Este ser que pode ter tido, pode ter vivido, e pode ter sofrido, e pode ter proferido vários tipos de maledicências, mediante a si mesmo e consequente aos outros, quem somos para julgar
assim ensinam os grandes mestres do plano espiritual, porém, a sua consciência vai criando hábitos mais nobres de alforria quando ele troca de mania de julgar para acolher, troca de mania de ofender para proteger, troca de mania de odiar por amar. Então a gente vê, independente das palavras, dos mantras e dos decretos, independente dos preceitos que a gente pode, como sagrado, doar ao que nós cremos como perfeito e divino, somente o ato da sinceridade simples e da grandiosa humildade nutrida é que nos dá essa singeleza muito mais do que certeza que se fazer bem e não sonegar a si mesmo o amor próprio é que nos torna melhores. Esta oração, ela pode até ser uma peditória, mas ela não deixa de ser uma ouvidoria e uma ajutória para que eu, mesmo pedindo, já me sinta merecedor. Porque mesmo que eu não tenha o que eu peça materialmente, já há em mim um grau de amor e de sobriedade que eu já me sinto detentor, portentor. Eu já me sinto com aquilo que eu peço. E se aquilo que eu peço vir, é um detalhe. O que deixa de ser um detalhe é o que eu sinto antes de pedir. Edson, você enrolou e não disse. O que nós temos em comum dentro de cada um de nós que a gente desmerece e não valoriza? Amor próprio. Sem amor próprio, a tua oração vai ser muito mais marcante pelas lágrimas e berros, por gemidos ou até pelo silêncio que você faz. Mas se botássemos uma escuta no seu coração, é um desespero. Se botássemos uma escuta no seu cérebro, pânico. E se botasse uma escuta em todo o teu campo energético, é medo e culpa, porque te ocupa de desconfiança, não de certeza, não de gratidão e não de esperança. Agora, se você botasse uma escuta no coração de Maria de Magdala, a prostituta, que assim é dita pela sociedade, se Jesus colocou essa escuta nela, com certeza Jesus ouviu certeza. Se colocasse essa escuta no cérebro dela, você ia ouvir lucidez. E se colocasse essa escuta em todo o corpo dela, o energizo dela vibrava esperança, gratidão, compaixão e unção em Deus por dentro de si. Por isso, esses seres que Jesus escolheu para ser os seus andarilhos da Boa Nova eram mendigos, eram prostitutas, eram mau caráteres, eram pessoas de índole duvidosa. Porém, no momento que aceitaram o convite para bem, resolveram assumir a túnica do amor próprio para se melhorarem. A oração dos mesmos poderia ser de joelhos, em pé ou deitada, mas a prece dos próprios era no momento de se acordar ao momento de dormir. Isso ultrapassa o religiosismo. Isso ultrapassa o aforismo de ter uma obrigação de ser bom e ter uma lucidez para fugir do mal. Isso apenas lhe compara e lhe ampara a vida que é eterna e ao Cristo que está dentro de nós e ao Buda que se ilumina entre e sobre nós na nossa intimidade. Por isso que a boa prece e a boa oração é aquela que é feita com simplicidade e sinceridade humilde. Se as palavras são bonitas, se as peditórias são comoventes, se a rogativa é poética, é detalhe. O que deixa de ser detalhe é o que move o seu coração. O que deixa de ser detalhe é o que move o seu amor próprio. Obrigado, Claudinho.